Pois aqui é a Prof. Adri para falar com vocês neste vídeo. Vou começar falando sobre Cândido Portinari e a cultura brasileira. Cândido Portinari, ele foi um dos maiores pintores brasileiros e em suas obras ele retratou as questões sociais e culturais do Brasil. Em 1942, ele fez uma obra chamada Chorinho. E esta obra apresenta um conjunto de músicos, de 4 músicos, com instrumentos, eles estão. E ele então fala nessa obra sobre o primeiro gênero musical legitimamente brasileiro, que é o chorinho. O que o chorinho, o samba e o pagode têm em comum? Bom, eles têm características distintas, mas são ritmos que estabeleceram a cultura musical brasileira e principalmente o seu caráter popular. As influências também vieram de muitos lugares, das danças de salão, europeias, a religiosidade das rodas de batuque africanas, passando pelo pagode das senzalas. Isso mesmo, pagode era o apelido pejorativo das festas dos escravos nas senzalas. Eu vou abordar nesse vídeo aspectos do pagode e do samba por serem mais atuais. No dicionário Aurélio, hoje, encontramos a definição de pagode como reunião de pessoas para ouvir música e beber, ou seja, se divertir. Mas com o tempo, o pagode virou um estilo musical que passou a ser tocado nas reuniões e a sofrer modificações com o passar do tempo no seu arranjo musical e na letra. No arranjo musical do pagode, nós temos instrumentos como o repique, os tantãs, o teclado, o baixo, a guitarra, o sintetizador. E desta fórmula, então, surgiram grandes sucessos. O samba que foi se modificando ao longo do tempo, sofrendo como posso dizer, essas modificações na parte do arranjo e na parte da letra. Os temas da letra passou a ser o amor, a paixão, o sofrimento por alguém que se perdeu, enfim. O samba tradicional de raiz, ele tem uma característica das letras serem bem expressivas, no sentido de falar da realidade dos compositores que viviam naquela época, dos músicos, né? Da realidade do morro, né? Tem muito samba de protesto que defende questões sociais, reivindicações. Na parte instrumental, o samba de raiz é caracterizado por ter bastante percussão. A batucada, ela tem bastante peso. O tamborim, o reco-reco, o ganzá, o surdo são muito marcantes. O cavaco e o violão atuam de forma simples para fazer a harmonia. Mas a diferença básica está aí, na letra e na parte
da harmonia. Certa vez eu vi em um programa o Martinho da Vila explicando essa diferença entre os dois, né? Que mais ou menos o que eu me lembro da explicação dele dizia assim, que o samba contava uma história, tinha uma história, e normalmente uma história engajada, referente a estas questões sociais. Então, você ia ouvir um samba, você tinha que prestar atenção na letra, porque ela estava abordando algum tema, algum assunto, muitas vezes um assunto importante, ou contando uma história. E o pagode, para ele, né, na opinião Martinho da Vila, era algo que você colocava para ouvir com os amigos, para, né, ser feliz, dançar, sem muita preocupação com essa questão da letra. Era algo mais sonoro, melodioso, para se divertir, né? E eu achei interessante essa explicação dele, porque para mim, enfim, faz sentido, né? Então, o que eu tinha para abordar era isso por hoje e espero que vocês tenham compreendido o assunto, tá? Um abraço.